Acredito que vocês devem ter visto, mas a Netflix lançou os 4 episódios da última temporada de Stranger Things e tudo que eu pude pensar era: meu Deus, que série boa, meu Deus, como isso foi bem feito. É claro que às vezes a gente passa raiva com os personagens, a gente torce pra um e acontece coisa totalmente diferente, mas foi por causa disso que eu resolvi trazer as 10 séries da Netflix que eu mais gostei de assistir. Esse vídeo não tem um ranking assim, vão ser só as 10 séries mesmo, assim, sem primeiro, segundo, terceiro lugar, mas eu queria compartilhar com vocês e dar sugestões de séries para vocês assistirem. Tem séries de vários temas, porque eu sou bem eclético, então assim, acompanhem que eu espero trazer umas sugestões bem legais para vocês aproveitarem esse final de ano e as férias também. A primeira série que eu recomendo é uma série mexicana que chama O Segredo do Rio. Essa é uma série com um assunto bem delicado, porque ela tem a ver com um crime, 2 crimes, na verdade não um crime, assim, um crime e um acidente, e são 2 crianças, e uma delas passa por uma situação muito trágica, e por causa disso acontece um acidente, uma pessoa acaba morrendo, e aí essas 2 crianças carregam esse fato que aconteceu durante toda a vida. Essas crianças têm que conviver com isso durante muitos anos, e aí uma delas, depois de um tempo, vai morar em uma outra cidade, passa muito tempo sem se ver, e aí quando ela retorna para a cidade natal dela, onde que aconteceu esse fato, onde que a outra criança estava, eles se reencontram, e aí eles começam a lembrar de tudo que aconteceu naquela época. É uma série que nos leva a pensar muitas questões, assim, questões de preconceito, como que certas pessoas acabam passando por algumas coisas e como elas superam aquilo. É uma série bem interessante, eu recomendo que vocês assistam, mas lembrando que é um tema bem delicado, então, assim, assistam um trailer antes para ver se vocês vão realmente querer assistir. A segunda série é a série coreana Round 6, lá fora conhecida como Squid Game. E essa série é uma série, assim, eu sempre gostei de assistir dorama. E aí, quando ela lançou, eu achei que ia ser um doraminha também, mais uma série coreana como todas as outras. Só que como a gente já sabe que não foi o que aconteceu, essa série explodiu nível mundial e não se falava de outra coisa durante, né, aqueles tempos sombrios do vírus. Era totalmente diferente de tudo aquilo que a gente estava acostumado. É claro que era uma série muito creepy, assim, muito sangrenta e criminosa, mas a forma como ela é construída, eu acho que foi o que mais me encantou em Round 6. É como que eles foram encaixando as histórias e também essa parte do jogo em si, né, que deixa a história bem interessante, assim, porque é uma proposta que a gente nunca tinha visto antes e foram, se eu não me engano, 3 temporadas, né? Então, isso de você ter um jogo que as pessoas vão morrendo se elas perderem, e aí vai acumulando dinheiro para quem ainda tá lá dentro, é uma coisa assim, meu Deus, isso é genial. É claro que tem uma crítica social muito grande, a gente tem que entender que essa série faz uma crítica social muito grande porque, né, o pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico, e essa é a realidade do mundo na maioria das vezes, né? Mas é uma série, assim, pela produção também, vale muito a pena assistir. A terceira série que eu trago como recomendação é uma série que chama Colin em Preto e Branco. E, meu Deus, essa série foi uma série que me marcou muito, foi uma série que me fez chorar muito, e inicialmente eu assisti ela porque uma amiga minha recomendou, Rebeca, ela me recomendou para fazer um trabalho da faculdade que era sobre essa questão de negritude e tudo mais. E aí eu comecei a assistir aquela série e eu comecei a me identificar muito, porque basicamente Colin, ele é um jogador famoso lá dos Estados Unidos, e aí vai contando sobre a infância dele. Então, é ele já adulto narrando a infância dele. E aí, ele é uma criança negra que foi adotada por pais brancos. E aí, a história é basicamente falando como que os pais deles foram entendendo
como criar ele como uma pessoa negra, porque eles entenderam que eles não podiam criar ele como uma pessoa branca por causa dos desafios que foram surgindo durante a vida dele. E, paralelamente a isso, como ele foi se descobrindo como uma pessoa negra também. E a gente tem que lembrar que isso nos Estados Unidos ainda é muito mais forte do que aqui no Brasil. A segregação nos Estados Unidos entre pessoas pretas e pessoas brancas é muito mais forte lá do que aqui. Aqui, é claro que ainda tem preconceito de uma forma mais velada, só que lá nos Estados Unidos isso é muito mais explícito. Uma cena que me marcou muito foi quando o Colin foi fazer trança no cabelo dele, e aí a mãe dele foi procurar, né, onde que fazia, e ela não sabia nem como falava, tipo, aquele negócio, aquelas cordas que você faz no cabelo, ela não sabia nem como se referir àquilo. E aí ela foi se envolvendo com outras pessoas negras pra ajudar o filho dela, né? E essa cena da trança me marcou muito, porque é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E desde criança, eu rapava meu cabelo na máquina 2, assim, minha vida toda. E aí, recentemente, assim, 1 ano, 2 anos atrás, que eu comecei a deixar ele crescer um pouco mais, cuidar dele mesmo, sem ficar só raspando e disfarçando o cabelo que eu tenho na cabeça, né? Fingindo que é liso, assim, curtinho. Não, isso não existe, né? Inclusive, essa foi uma cena que me marcou muito, porque eu tenho muita vontade de fazer trança, só que eu ainda não tive coragem. Aquelas tranças na goza eu acho muito bonito. Só que eu ainda não tive coragem, eu acho que muito por causa disso. Quando eu era mais novo, já me ofereceram R$ 50, uma época que eu tava com uns 16 anos, e meu cabelo tava maior do que tá hoje em dia, né? Assim, eu tava tentando deixar ele crescer, mas eu também não sabia cuidar, então ele tava meio bagunçado, assim. Mas já chegaram a me oferecer R$ 50 pra cortar meu cabelo, porque ele tava ridículo, porque ele tava horroroso. Mas na verdade ele só tava tipo assim, por que não me ofereceram R$ 50 pra me dar um creme, me dar um shampoo, um condicionador, pra me ensinar a fazer um corte que ia ficar legal, sabe? Então, por isso essa foi uma série que me marcou muito, e eu acho que vale muito a pena assistir. Além de ser uma série muito interessante, a gente descobre um pouco mais, né, da vida do jogador, do Colin em si. A quarta série que eu trouxe é uma série um pouco pesada, então, assim, aviso de gatilho. É uma série criminal e é Dahmer, um canibal americano. Essa série, na época que ela foi lançada, ela trouxe várias discussões, porque muito se falava sobre romantizar o assassino em si, romantizar a pessoa do Dahmer, porque trouxeram um ator bonitão, malhado, sarado e tudo mais, e as pessoas começaram a fetichizar a imagem dele. E essa foi uma discussão muito séria, assim, porque realmente a gente tem que lembrar que ele foi um assassino em série, que várias pessoas perderam a vida por causa dele, mas tem essa representação na série. Eu acho que a série foi muito bem construída, assim. É claro, tem essa parte do fetiche relacionado a ele, mas eu acho que isso agrega muito a série no sentido de que não é uma fetichização, aquelas cenas não estão só jogadas ali para gerar visualizações e tudo mais, mas eu acho que faz muita parte da narrativa da história. Por quê? O Dahmer, ele era um cara gay, e aí ele atraía os caras, e depois ele acabava, né, tirando a vida deles. E muito nesse sentido de ter um relacionamento ali, e depois a pessoa acabava entrando, percebia que estava no enrascado, né, e na hora que assustava, o Dahmer já tinha acabado com a vida dela. Então, assim, não é como se... Tem várias séries, assim, que eles botam muitas cenas, assim, mais explícitas, nesse sentido de só gerar visualização mesmo. Só que essa eu acho que ela faz muito parte da narrativa, porque é por esse motivo que tá ali. E aí uma das coisas interessantes da gente ver é como que a atuação do ator foi muito bem feita. Por quê? Eu acho que ele conseguiu trazer muito bem a representação do assassino em si. Depois eu fui ver algumas gravações do Dahmer e vídeos dele em julgamento, e eu fiquei pensando como que a atuação foi muito bem feita, porque ficou muito parecendo como tinha acontecido na vida real. É uma série muito pesada também, mas essas séries de true crime, eu confesso que elas me interessam um pouco. Só que eu acho que no momento que eu vou assistir ela, eu só tenho que ter esse discernimento de pensar, ok, isso é uma pessoa que fez
maldade para muitas outras pessoas. Tem que tomar cuidado para não romantizar a imagem dessas pessoas, para não ficar extremamente piedoso em relação às pessoas, porque, né, a gente sabe o que elas fizeram. A gente tem que tentar sempre colocar em primeiro lugar o que aconteceu com as pessoas e não com o criminoso em si. Mas é uma série que foi muito bem realizada e eu acho que vale a pena dar uma chance pra ela se você tem estômago pra assistir esse tipo de série. Agora, saindo dessa vibe pesada, eu trouxe uma série muito fofinha, uma série muito mais tranquila de se assistir, que é Minha Vida com a Família Walter. Essa série é basicamente uma menina de Nova York que tinha vários planejamentos na vida, assim, ela tinha acabado de entrar no ensino médio e ela já estava pensando em ir para uma faculdade boa. A família dela tinha muita condição financeira, era muito rica, e ela estava super engajada ali no ensino médio, nas atividades da escola, até que acontece uma fatalidade, que ela perde a mãe, o pai e a irmã mais velha. E aí ela é obrigada a mudar de estado, mudar de escola e viver com uma família totalmente diferente da dela. E aí ela se encontra num ambiente rural com uma família. Era a melhor amiga da mãe dela, só que ela nunca tinha conhecido pessoalmente e do que a mãe dela falava, né? E além disso, a família tinha muitos filhos, muitos mesmo. Eu acho que coisa de 7, 8 filhos. E aí ela se vê naquele ambiente. E aí o que ela começa a fazer é se entender ali naquele ambiente. Primeiro, viver o luto dela, porque aconteceu tudo muito rápido, né? Ela não teve tempo de processar, assim, o luto de perder 3 parentes próximos. E aí ela se vê naquele ambiente que é totalmente diferente do ambiente dela, com pessoas totalmente diferentes, com muitas pessoas, então cada uma com a sua personalidade. Ela se encontra numa escola nova, que as pessoas têm ambições e almejam coisas muito diferentes das suas escolas antigas. É uma série, assim, de ensino médio, então as pessoas são mais novas, tem aquelas tretinhas bestas de ensino médio mesmo, mas eu acho que é uma série que você assiste, assim, sabe aquela série que uma série de conforto que você assiste quando você quer ficar tranquilo, quando você, sei lá, tá com a rotina muito pesada e você quer assistir uma coisa mais bobinha, assim, só pra te alegrar um pouquinho. Você vai ver todas as confusões que vão acontecendo ali, triângulos amorosos, vale muito a pena acompanhar. Agora, já trazendo um pouco essa lista pro Brasil, a série que eu tenho pra recomendar agora é a série Os Donos do Jogo, e é uma série que lançou em 2025, bem recente. E eu tô simplesmente apaixonado por essa série. Porque ela, é claro, é uma série que se passa no Rio de Janeiro, como praticamente todas as produções audiovisuais brasileiras se passam no Rio de Janeiro. Mas é uma série essencialmente carioca. Porque muitas novelas e muitas histórias se passam no Rio de Janeiro só porque a produção, produtoras de vídeo estão lá. Mas essa série não. Essa série é uma série que se não fosse no Rio de Janeiro, ela não funcionaria. Por quê? É uma série que fala do jogo do bicho lá no Rio de Janeiro. E esse é um assunto, inclusive, que eu não conhecia, não tinha ideia de como funcionava. É claro que tem muita ficção no meio também. É uma série muito interessante, porque ela fala, né, dessa máfia do jogo do bicho, como que ela funciona, a luta pelo poder também, as pessoas querendo ter cada vez mais poder dentro da cúpula, né, que o pessoal fala, que são os mais poderosos ali do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Então, é uma série que eu achei muito interessante, muito bem feita. Tem muito tiro, muita matança também. Ela traz um pouco dessa essência brasileira, meio novela, assim, porque tem vários núcleos diferentes ao decorrer da série. Claro que todos interligados, mas assim, vocês vão ver que tem vários núcleos e tem algumas histórias secundárias também, mas que ao longo da trama se fazem muito importante para entender tudo o que tá acontecendo, assim. Então, eu achei ela uma série muito bem construída nesse sentido, porque ela não é uma série que tem vários núcleos, mas que cada um fica largado e todos eles são extremamente importantes para a condução do fio principal, assim, da história. É uma série que tá com vários atores super interessantes, assim, vários atores famosos da Globo. Tem Juliana Paz, tem outros atores também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas são vários atores assim, já consolidados, mas também tem alguns atores mais novos, como por exemplo o André Lamoglia, que fez Elite, né? Só que como ele é brasileiro, agora eu tinha muita vontade de ver ele na cena brasileira, porque Elite é da Espanha, né? E aí eu ficava com muita vontade de assistir uma coisa dele no Brasil. Vamos valorizar as séries brasileiras também, porque apesar dessa lista ter só algumas, mas eu acho que vale muito a pena assistir. A próxima série que eu recomendo é uma série que chama Boots. Eu já falei dela
uns vídeos atrás aqui, mas vou reforçar, porque ela é uma série que se trata de um cara gay na Marinha dos Estados Unidos. E isso é uma coisa muito interessante, porque além de ser um cara gay dentro da Marinha, né, o que já traria muito preconceito e tudo mais para ele, se passa uns anos atrás, se eu não me engano, nos anos 90, e naquela época os Estados Unidos ele tinha uma política de que não podia ter pessoas gays no exército. Então, se você fosse gay, você podia estar lá, mas ninguém podia saber, porque se você soubesse, você seria expulso. E aí, o que trata é um pouco dessa relação, mas ao mesmo tempo esse não é o foco principal da série. Porque o personagem principal, ele entra no exército com a intenção de melhorar, porque ele sempre foi uma pessoa que sofreu bullying na escola, sempre foi uma pessoa retraída e estava perdido na vida. Então ele entra na marinha por influência do amigo dele, mas ele entra na marinha com essa intenção de melhorar mesmo, de se tornar uma pessoa melhor, de conquistar as coisas dele mesmo. E ao longo da série a gente vai vendo essa superação dele. E o final, no último episódio, assim, nos últimos 5 minutos, tem um plot twist tão grande, mas tão grande, que já tá me fazendo esperar muito a próxima temporada. Eu acho que é uma série que vai fazer você refletir muito essa questão de superação também, e de preconceito, e de irmandade, mas que vale muito a pena assistir. A próxima série que eu indico é uma série que chama A Maldição da Residência Hill. Primeiramente, eu assisti essa série porque é uma série do Mike Flanagan, que é um diretor extremamente competente. Eu acho o trabalho dele muito bom. O que me fez assistir essa série em primeiro lugar foi isso. Ela é uma série mais voltada pro terror e pro suspense, e ela é muito bem produzida, assim. Eu acho que a forma como a história é conduzida e tudo é muito bem amarrado, e a imagem é muito bonita também. Apesar de ser uma série num tom mais sombrio, não é aquela série que fica toda preta, porque tem umas séries e filmes que a gente assiste que são mais escuros, assim, só que a tela acaba ficando preta e a gente não vê nada, e eu detesto isso. Então, a imagem foi muito bem construída, foi muito bem feita. E o que acontece então? Essa série é basicamente de uma família que ela vivia numa mansão assombrada. Do tempo que eles viviam lá, tinham vários problemas. Eles saíram de lá. E um tempo depois, devido a um incidente, eles se viram obrigados a retornar a essa residência. E aí, no momento que eles voltam para essa residência, eles começam a reviver tudo aquilo e lembrar de tudo aquilo que eles passaram naquele período que eles passaram dentro daquela residência. É uma série, assim, eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas ela é uma série, assim, pra quem gosta de terror, vale muito a pena, vale muito a pena. E ele não é aquele terror escrachado que fica só te dando susto. Ele é um terror meio psicológico, que te deixa aflito, tem um suspense. Igual eu falei, a imagem é muito bem feita, a história é muito bem amarrada. Então, eu acho que compensa muito vocês assistirem A Maldição da Residência Hill. Assim como as outras séries do Mike Flanagan também, que são muito bons. Como, por exemplo, A Missa da Meia-Noite, que é muito legal também. A Maldição da Mansão Bly, que também é muito interessante. Então, assim, qualquer uma dessas três, na verdade, do Mike Flanagan, vale muito a pena assistir. Só que, claro, né, eu gostei mais da Residência Hill. E assim, meu Deus, que série boa. Já chegando à reta final, uma série que eu amei ter assistido, Perdidos no Espaço. Nossa, pra quem gosta de ficção científica, de distopia, eu acho que é muito interessante. Basicamente, a Terra estava colapsando e aí várias sondas eram enviadas ao espaço para procurar um novo planeta para ser habitado, né? Mas basicamente, o Will, que é uma criança, o personagem principal, ele encontra um robô alienígena, assim, e aí ele salva esse robô. E aí, por causa disso, eles meio que fazem uma amizade. Só que esse contato fica conturbado, e aí, enfim, várias coisas vão acontecendo. E aí tem vários pontos da história também. Primeiro que é uma série que eu acho muito bonita, pra quem gosta de Star Wars. Provavelmente vai gostar de Perdido no Espaço. Claro que não tem nada a ver a história, né? Mas aquele contexto, assim, espacial e tudo mais é muito parecido. Então, as naves, os planetas que eles chegam, assim, como que eles foram, como que foi feita, né, a construção da imagem daqueles planetas, quanto dentro das naves, nossa, é muito bem feito. Quando tem algum embate, assim, no espaço também é muito legal, muito... A série é uma série muito bonita, assim, é uma série que pra você ver, você fica encantado com a beleza daquela produção mesmo. Mas além do mais, tem essas histórias, como eu falei, tem a questão do robô alienígena, e aí tem conflitos
entre espaçonaves, e aí tem tretas e muitas coisas, crimes que acontecem com os tripulantes. É basicamente uma novela mesmo, assim, só que compensa muito assistir, porque ela é muito bonita. Eu não lembro se ela tava com umas 5 temporadas, 3, 5 temporadas, mas eu lembro que foi uma série, assim, que eu gostei do início ao fim, todos os episódios. Pra quem gosta de ficção científica e coisas futuristas, vale muito a pena. E por último, como eu já tinha falado no início, Stranger Things tá aí bombando e eu não podia deixar de colocar Stranger Things nessa lista. Porque simplesmente é o Harry Potter dessa nova geração. Gente, tá pra nascer uma série da cultura pop, assim, que bombou tanto igual Stranger Things. Meu Deus, a gente, claro, igual tem Round Six também, que bombou muito, mas Stranger Things tá uma coisa meio assim. Nunca se falou tanto sobre uma coisa, gente, que loucura. Basicamente, pra quem não conhece, Stranger Things é uma série que trata de. Tem vários acontecimentos sobrenaturais, assim, né, na cidade, e o primeiro deles é o desaparecimento do Will, que é um menino. Tudo começa aí, começa com a busca desse menino, pra onde que ele foi, o que aconteceu com o Will. Surge uma nova personagem, que é a Eleven, que é feita pela Millie Bobby Brown, que ela tem poderes. Então, assim, ela primeiro tem uma dificuldade de fazer amizades, ela tá sendo perseguida por vários motivos. Então, assim, é uma série que ela te deixa intrigada. Eu não vou falar muito porque provavelmente todo mundo já conhece Stranger Things, mas se você não conhece, assista. E eu não vejo a hora de lançar episódio novo, porque a Netflix me fez o favor de botar 3 episódios para serem 3 episódios para serem lançados no Natal e um episódio, o episódio final para ser lançado no dia 31 de dezembro. Que eu achei uma baita sacanagem. Às 10 horas da noite, gente, não vou poder estar lá pulando ondinha na praia porque eu vou ter que estar assistindo o último episódio de Stranger Things. Para quem já assistiu It, a coisa, tem uma coisa meio assim dos amigos se reunirem e tudo mais. Inclusive, é uma série que é bastante baseada nessa temática do Stephen King, dos livros do Stephen King. Então, essas coisas das crianças, de ter um grupinho de crianças, acredito que é uma coisa que foi tirada de It, a coisa mesmo. É um deleite assistir aquela série. Pra quem gosta de suspense, é muito legal. Pra quem gosta de distopia também, né? Sei lá, o mundo tá acabando e aí eles têm que salvar o mundo. Até agora eu gostei muito, principalmente desses 4 episódios finais da 5ª temporada que foram lançados, mas eu espero que os próximos 3 ou 4 que ainda vão ser lançados sejam tão bons quanto e que eu goste do final, porque meu maior medo é assistir uma série inteira e eu detestar ela no final, porque a impressão que eu fico é que perdi tempo. Porque se é pro final ser ruim, pra que eu ia assistir, né? Essas foram minhas 10 indicações de séries. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de todas essas séries. E se vocês têm mais recomendações de séries ou opiniões sobre essas séries que eu falei, já botem aqui nos comentários pra gente conversar. Quais séries que vocês querem que eu assista pra comentar depois? E quais séries que vocês gostaram dessa lista? Quais séries que vocês já assistiram? Quais séries que vocês detestaram? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha para acompanhar os próximos vídeos que eu for gravando, principalmente relacionado à universidade, a coisas da minha vida, vlogs, enfim. Mas de vez em quando eu vou trazer um vídeo tipo esse também pra gente falar de coisas que eu gosto, né? Porque, por que não? Aqui eu quero ser transparente, mostrar minha vida, então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu gosto de fazer e uma delas é assistir série. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo também sobre livros, sobre os livros que mais me marcaram. Esperem, então é isso. Um beijo e até mais.